Aquele abraço para você que começa mais um dia comigo aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras notícias do Fluminense neste sábado, véspera de mais um jogo. Amanhã, Fluminense e Internacional, o último desafio, a última partida antes da Copa do Mundo de Clubes. Depois desse jogo no Beira-Rio, que por sinal é um local que agora sempre traz boas lembranças. Depois disso, é embarcar para os Estados Unidos, é preparação, foco total, 100% da Copa do Mundo de Clubes, que é como a FIFA deseja que seja chamado Mundial. Antes a gente chamava de Mundial, agora é Copa do Mundo. E o Fluminense estará lá, mas antes tem esse desafio no Beira-Rio, que, é claro, vai ser um jogo difícil, mas fechar esse pré-mundial com mais 3 pontos seria algo fenomenal, até pelo tamanho do jogo. O técnico Renato Gaúcho vai definir o time titular hoje no CT Carlos Castilho. Keno, mais uma vez, deve ficar fora, segue ainda com um problema muscular, mas a boa notícia foi Agostinho Canóbio, que voltou a treinar já no CT com uma proteção ali facial, depois de se recuperar de uma cirurgia na face. Então é certo que poderemos contar com Canóbio para a disputa da Copa do Mundo, e isso sim é uma boa notícia, isso sim é muito bom, toda opção é bem-vinda, até porque amanhã depois pode ter outro jogador lesionado, e a gente sabe que o elenco do Fluminense não é tão farto assim de opções. Então Canóbio iniciou de fato a transição para que em breve possa ficar à disposição da comissão técnica novamente. O restante da equipe, inclusive Samuel Xavier, que ficou fora dos últimos 2 jogos, vai depender da evolução dos treinos e da avaliação da comissão técnica. O Renato provavelmente vai levar para o jogo, vai escalar a equipe de acordo com o desgaste de cada um. Mas tendo em vista que o Fluminense terá 2 semanas até a estreia do Mundial, então é tempo suficiente para recuperar, para treinar, para trabalhar e chegar bem lá. Então é o jogo que, se não tiver lesão, se não tiver um desgaste muito acentuado, é para levar para o jogo. Evidentemente que é para ir com força máxima. Então a gente vai ter ao longo do dia essa definição. O Fluminense viaja em seguida após o treino para Porto Alegre e, claro, a gente vai trazer todas as informações aqui para vocês. Apurou, confirmou, publicou e emplacou! Só acredito no Lessa! E claro, se você puder deixar o seu like aqui, é muito importante, conto muito com você. Deixe a sua inscrição também, verifique se você está inscrito, e ative as notificações para você não perder nenhuma informação. Ontem, o Fluminense anunciou, agora de fato oficial, Paulo Henrique Ganso, contrato renovado até 2026. Falei sobre isso ontem, antes mesmo da confirmação oficial do clube, que é uma negociação que estava ali praticamente certa, o próprio Ganso falou, ela foi sacramentada, o contrato assinado, e para mim, como eu disse ontem, uma decisão acertada do Fluminense, em renovar com o Ganso e renovar até ano que vem. E aí reavalia, e aí novamente chega, conversa, tá jogando bem, tá produzindo, porque independentemente da idolatria, da referência, da importância que ele tem para o clube, tem que ser avaliado que é feito em campo, né? E é importante para mim o clube se preservar também. Eu acho que é justo com o atleta, é justo com o clube, né? Então, para mim, o Fluminense acerta nessa renovação do Ganso até o ano que vem. Ele permanece e a Flu TV, Paulo Henrique Ganso, falou simplesmente isso daí. Primeiro agradecer, né? Agradecer o carinho do torcedor. Acho que isso é incrível, isso é muito importante para mim, para poder ter essa renovação, essa continuidade dentro do clube. Acho que a gente tem uma conexão muito boa, né? Eu fico muito contente, né, por permanecer aqui, né, mais um ano, né, mais uma temporada de contrato renovado. Felicidade enorme, né? Acho que emoção, porque o Fluminense é o clube que eu fiquei mais tempo de carreira profissional, né, na minha vida. Então agradeço por acreditar em mim desde o começo, agradeço pelo carinho de sempre. Espero que eu possa sempre trazer muitas coisas boas para o Fluminense, para o torcedor tricolor e para todo mundo que trabalha no clube também. E agradecer a decisão em conjunto com a minha família também. Bom, na verdade não vai mudar muita coisa, né? Independente se eu tivesse o contrato renovado agora ou depois, acho que a felicidade de poder representar o Fluminense, ainda mais numa competição tão importante, né? Acho que é isso que me motiva, de poder ajudar, de poder evoluir, melhorar sempre em prol do clube, em prol do Fluminense. Então espero que a gente possa fazer uma excelente competição e fazer o que a gente tem em mente, o que a gente tem trabalhado e, como eu falei, evoluir sempre. Eu sempre vou ser o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Óbvio, eu tenho carinho por onde eu, né, saí, dos outros clubes, né, por onde eu cresci, por onde eu passei. E hoje, né, com
tanto tempo aqui dentro do clube, esse carinho gigantesco, né, que eu tenho, a minha família é completamente apaixonada pelo clube. Então, realmente, hoje eu sou o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. E, cara, a gente brincava, e eu mesmo falava, falei, cara, brincava não, falava sério. Pra mim, se o Ganso encerra a carreira hoje, ele é o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Ele não é o Paulo Henrique Ganso do Santos, pra mim. Pra mim. E é claro que eu acompanhei a trajetória dele no Santos também, quando ele surge, aquele time espetacular, com o Neymar, era um negócio, né, fantástico também. Mas foram desde 2019 no Fluminense. O Ganso está caminhando aí para a sua 7ª temporada. E é uma história muito bonita. Porque o Ganso vem para o Fluminense num momento em que pouca gente queria. No momento em que poucos jogadores do calibre dele, com a carreira que ele tinha, aceitariam. Topariam essa ideia. E Paulo Henrique Ganso lá em 2019 aceitou. Não era esse Fluminense aí que agora atual campeão da Libertadores, da Recopa, bicampeão estadual, metendo 4 no Flamengo, não. Ele fez parte disso. Ele ajudou a construir isso. Ele foi uma ponte para que isso pudesse acontecer, porque é uma referência. Quando ele chega, ele se torna uma referência. Naquela campanha em 2019 com o Fernando Diniz, e ali começa a relação dos dois. Ganso já jogou muito naquele ano ali e foi muito importante na luta contra o rebaixamento depois. Vem o 2020 e ele não é bem utilizado pelo Odair Hellmann. Enfim, ideias diferentes e outras situações que aconteceram na época também. Vem o Roger Machado, parecia que ele ia ganhar mais espaço, acaba tendo uma lesão. E antes do Roger sair ele já estava meio que jogando bem também. Mas a gente não associa muito Ganso, Roger Machado. Ainda era um jogador de altos e baixos. Né? Um jogador que ainda não tinha convencido uma boa parte da torcida. E eis que vem 2022. E muita gente associa novamente a ascensão do Ganso, o melhor Ganso com a camisa do Fluminense, ao Fernando Diniz. Porque aquele time de 2022 joga muita bola com o Diniz. E depois viria a ser campeão da Libertadores. Mas quem inicia o processo de recuperação, e talvez o grande responsável pela recuperação do Ganso, não que depois, se o Diniz tivesse chegado, ele teria essa capacidade de recuperar o Ganso, porque os dois têm uma relação muito boa. Mas tudo começa ainda com Abel Braga. E aí ontem, pesquisando um pouco, eu achei um trecho, o Abel falou sobre isso no Charla Podcast. E é muito bonito a forma como ele fala, como ele conta. E na verdade começa com o Abel, mas começa também com o próprio torcedor do Fluminense, que num jogo contra o Audax na Ilha do Governador, eu lembro muito bem daquele... Foi o Audax, né? Acho que foi o Audax, sim. Lembro muito bem daquele jogo, como se fosse hoje, transmitindo pela rádio, a torcida vaiando pra caramba o Abel, chamando de burro, querendo que o Ganso entrasse, que o Ganso jogasse. E depois disso o Ganso jogou e o resto é história. E pra quem não assistiu, muita gente vai lembrar dessa entrevista, mas vamos ver o que o Abel disse sobre esse episódio no Charla Podcast. Você acha ele um craque? Craque? Quê? É. Craque é pouco. Porque nós, brasileiros, chamamos qualquer, tecnicamente, um jogador acima do nível, um pouquinho, do nível normal, Banalizou de um pouco, craque. craque. De craque. Ele não, ele é muito, muito acima. O cara que ele inventa 3 situações que às vezes ele vê que você que está vendo o jogo não consegue. Não. Eu falei para ele assim, no primeiro dia, cara. Porra, o que tu quer da tua vida? Aí ele ficou me olhando. E eu falei, esse ano vai ser comigo. Tu não vai jogar de novo. Assim, Abel? Assim, de boa. Franco, né? Não vai jogar de novo. Porra, teu nome, cara. Você não pensa nisso? O cara que tu joga. E eu já estava com os testes que tinham feito. Tinha ido já pro campo, já tinham passado lá no departamento médico, feito os testes na fisiologia. Eu falei, vai ser igual esse ano aqui. Tu tá com 20% de gordura. Porra, tu já tá começando tudo errado, cara. Ele virou-se pra mim e falou assim, não esqueço. Me dá 2 semanas, professor. Eu falei, vou te dar e vou te cobrar. Começou a trabalhar. E tu vê que diariamente a produção ia subindo. E ele conseguiu uma coisa que a gente
fala que o cara emagreceu em 2 semanas 5 quilos. Vai perder em 2 semanas 2% do percentual de gordura. É muito difícil. Ele perdeu, cara. Quando eu mandei, faz o teste de novo com ele, porque ele tá treinando bem e tal, não sei o quê, tá a 18. Aí ele foi. Aí às vezes botava o time em reserva, que ninguém sabia mais qual era o time, né? Qual era o melhor, o reserva ou o titular. Até que quando juntou mesmo ele, bem, Arias, Cano, cara, aí esquece. O troço que me fez me sentir assim orgulhoso de mim foi que depois do título contra o Flamengo, né, o Fla-Flu, aquelas coisas todas, nós fomos num almoço lá na Barra, na churrascaria e tal, todo o grupo, jogadores, esposa, fecharam o negócio lá para nós. E eu, quando cheguei, não conhecia, comentando 1 a 1, cheguei com a minha mulher, acho que meu filho estava, não lembro. A esposa dele levantou: posso te dar um abraço? Pô, claro, tal. Aí o Ganso, ele falou: minha esposa, pô, prazer, tudo bem, tudo bem. Obrigado. Meu marido agora voltou a sorrir em casa. Cara. Assim, Abel. Cara, aquilo pra mim não teve, sabe? Tem essas coisas assim que não tem preço. Né? Tem preço. Sabe? Coisa que não tem preço, cara. Agora, eu não fiz nada com o cara. Jogou Eu limpo com não ele. treinei ele, não falei como ele tinha que jogar, não fiz nada. Eu só mostrei pra ele qual é a real. E ele falou: não, cara, tá na hora. Primeiro que eu não cheguei lá na gíria deles aí, da garotada, botando bala juquinha na boca dele. Contando conversinha, né? Vamos ver, papinho, não tem papinho. Foi direto. Mas eu vou ser mais um que tu vai trabalhar, não vai jogar. E ele falou: não, isso aí eu vou mostrar que eu quero. Cara, esse cara é genial. Então, cara, que história bonita, né? O Abel chegou, jogou a real, tava fora do peso, tava percentual de gordura acima. O Abel jogou a real. Falou: Ica, você não vai jogar mais uma vez? E a forma com a experiência que tem o Abel, na sensibilidade dele também, cara, muito, muito legal. Uma história muito bonita. Eu acho que depois dessa fala do Ganso, agora eu sou o Paulo Henrique Ganso do Fluminense, ele falando, eu acho que não resta mais dúvida do tamanho que ele tem hoje pro clube, da idolatria que ele tem. Óbvio que idolatria, ídolo, isso é muito particular de cada um tem o seu, e para quem acha que o Ganso não é ídolo, tem que ir embora, tudo bem, opinião de cada um. Eu penso muito diferente. Ele é uma referência, é um cara que sempre tratou o clube com muito respeito, a nós também. Já tive, em alguns momentos de entrevistas, ele chegar, me responder, mas sempre de maneira elegante, honesta. Então ele tem uma personalidade muito, muito forte assim dele, né? E ele chegou no momento em que ninguém acreditava no Fluminense, pouca gente acreditava no Fluminense, além do seu próprio torcedor, e muitos torcedores até talvez não acreditassem tanto assim, em certos momentos, depois de anos muito difíceis, muito complicados, e o Ganso chegou para começar a ajudar a mudar essa história, e depois as coisas foram acontecendo, e ele foi muito importante em todas essas conquistas. Paulo Henrique Ganso, o maestro, camisa 10, Paulo Henrique Ganso, do Fluminense. Bom, ontem a gente trouxe também aqui um trecho da entrevista em que o presidente Mário Bittencourt concedeu ao Jornal o Globo, ao videocast do Jornal o Globo, e o Toque Passa, né? É um videocast lá do Jornal o Globo. E ele falou sobre reforços ontem, e eu vou trazer aqui um trecho rápido dele falando sobre SAF, é um tema que também foi abordado na conversa. O que falta hoje para responder a tua pergunta? Falta que chegue a proposta, e nós estamos nessa fase. Por que a gente fez aquela reunião? Nós fizemos a reunião porque o banco havia nos avisado que a proposta estava próxima de chegar, certo? E o próximo de chegar podia ser naquele mês, naquela semana, ou pode ser até o meio do ano, ou pode ser até o final do ano, mas nós quisemos fazer uma atualização de como está o andamento, como você me perguntou, e o andamento é esse. Hoje nós estamos na fase de aguardar a chegada da proposta, obviamente que já há uma construção feita pelo nosso advisor no sentido de buscar os investidores. E aí, sendo muito claro com você, óbvio que quem está no controle do clube, né? Essa é uma outra discussão que é uma retórica nitidamente política e eleitoreira. Quem é que conduz a SAF, quem conduz o processo da SAF é, obviamente,
quem está no comando do clube. A nossa ideia é que tenha dinheiro para fazer futebol e para quitar a dívida, solucionar o problema da dívida. O que isso vai acontecer? Ao longo do tempo, isso não vai demorar muito, esses 6 milhões que a gente gasta por mês vão incorporar o time, mais o que o investidor vai botar. Então tá bem evidente que essa proposta que ia chegar, estava para chegar, não chegou. É um grupo de investidores, então provavelmente um ou outro deve ter desistido e o banco deve estar buscando, o BTG no caso deve estar buscando outros investidores. Creio que seja isso, mas enfim, não tem nenhuma previsão. Agora o clube está todo focado na disputa mundial. Isso vai ficar lá para agosto. O tempo está passando e, enfim, as coisas não estão acontecendo como a diretoria previa. Então a gente realmente não tem nenhum avanço nesse assunto SAF. É uma coisa que provavelmente vai voltar mais forte no segundo semestre, quando estaremos também às vésperas das eleições. Né? Lembrando que o Fluminense passará por eleições ao longo deste 2025. Né? O clube, independentemente de se tornar SAF ou não, tem eleição e o Matheus Montenegro será o candidato da situação, hoje vice-presidente de futebol, aliás, vice-presidente do Fluminense, que será o candidato da situação. Mas antes de fechar esse vídeo, você pode ir lá na Mais Ágil. Por que você vai na Mais Ágil? Se você tiver, por algum motivo, a necessidade de antecipar o seu FGTS, o fundo de garantia, está precisando de uma grana na mão agora, e aquele dinheiro está lá parado que você não pode mexer, a Mais Ágil faz isso para você. Você pode falar com a galera através deste link, tem uma equipe lá pronta para te atender, e é muito importante, evidentemente, que você se informe, que você entenda bem como funciona o passo a passo, as taxas envolvidas, como funciona toda a operação, para que você não meta ali os pés pelas mãos e acabe tomando uma decisão errada. Então entenda tudo detalhadamente com essa equipe da Mais Ágil que vai lá, que vai te atender, e se for essa a sua decisão, você vai ter o dinheiro na sua conta muito rapidamente. O nome Mais Ágil não é por acaso, o link está aqui no comentário fixado. E para a gente fechar esse vídeo aqui, a gente vai chamar Thiago Silva e John Arias, que falaram depois do jogo contra o Once Caldas e falaram sobre Renato Gaúcho. Eu já vou finalizar esse vídeo aqui com a zona mista deles e já adiantando que o Arias falando sobre o Renato, que ele chegou, mudou as coisas, que agora eles estão se entendendo muito bem. Enfim, algumas declarações boas dessas duas lideranças, né, em todos os sentidos, para esse atual elenco do Fluminense. Bora ver o que eles disseram. Você já esteve aqui no Fluminense com alguns treinadores, né? Diniz, Mano Menezes, Renato. E eu queria que você falasse um pouco desse primeiro recorte do Renato, agora pré-mundial. A gente sabe que tem um jogo contra o Inter ainda, mas que você fizesse esse primeiro recorte. Quantos % do futebol do Renato você acha que vocês, jogadores, já absorveram num recorte muito positivo, num retrospecto muito bom? Você acha que vocês já absorveram tudo do Renato ou o Renato ainda tem mais futebol para conseguir botar nesse time? Cara, porcentagem é difícil, sabe? Não sei, eu acho que é difícil responder essa pergunta, porque eu acho que o Renato tem as suas ideias, como todos os outros treinadores que você falou tinham a dele, e o ser humano sempre está nessa constante evolução, sempre está nessa constante melhora, sempre está nessa constante busca da melhor performance. Então eu acho que claramente que tem esse sentido a troca de ideias, a troca de pensamientos. O Manu, que era nuestro antiguo treinador, es un gran entrenador, un excelente treinador, tem as ideias dele, dan certo, dan errada, e o Renato também tem as ideias dele, que também são certo, e o futebol permite essa versatilidade. Então eu acho que, cara, a gente está nessa evolução, a gente está nesse caminho, a gente está trabalhando muito, a gente está aberto também a se ajudar, a que todo mundo coopere para Renato fazer o que ele acha de melhor, o que ele acha de melhor no futebol, porque a gente acredita nele, a gente acredita no grande treinador que ele é. Então eu acho que, cara, a gente está aqui aberto, a gente recebeu ele muito bem e a gente está nessa expectativa de conseguir evoluir ainda muito mais. Vou repetir para você a pergunta que eu fiz pro Arias, porque ele é um jogador de ataque e você é de defesa e capitão. Você trabalhou com o Mano na sua chegada e agora com o Renato. Esse primeiro recorte dele é muito positivo, retrospecto muito bom. E é um recorte que termina agora pré-mundial. Tem o Inter ainda, mas pré-mundial. Eu queria que você fizesse uma análise
Na linha, tipo, quanto por cento do futebol do Renato você acha que vocês, jogadores, já absorveram? Você acha que o Renato já conseguiu implementar o jeito dele, da forma que ele quer com esse grupo? Você acha que ainda tem algo para evoluir, apesar dos ótimos resultados? Enfim, uma análise do trabalho do Renato até aqui, na visão de vocês, jogadores. Eu acho que a gente está se conhecendo cada vez mais, né? E é claro que é muito mais fácil com bons resultados, com a fase positiva. Isso te traz uma leveza, uma tranquilidade maior para desenvolver e ter o conhecimento amplo daquilo que ele pede, né? A gente vem atravessando um momento legal, com bons desempenhos, que isso para mim eu acho que é a coisa mais importante. O desempenho contra o Vasco, hoje o primeiro tempo. O nosso segundo tempo hoje não foi tão bom, mas valeu pela classificação, pelo nosso esforço, enfim. É um início promissor, né? E o Renato com certeza tem nos dado essa possibilidade, essa confiança de poder jogar, de ter um pouco mais de tranquilidade, né? Ele passa muita confiança pra gente e a gente procura desempenhar dentro de campo. Eu acho que os resultados estão aí, né? Mas a gente não quer parar por aqui. A gente tem um jogo difícil contra o Inter fora, a gente almeja, com todo o respeito ao Inter, de chegar dentro do Beira-Rio, tentar fazer um grande jogo, de competir com eles, de tentar mais um resultado positivo antes da gente ir pro Mundial.